João Guimarães Rosa, mais conhecido como Guimarães Rosa, nasceu no dia 27 de junho de 1908, em Cordisburgo, Minas Gerais. O escritor mudou-se para a cidade de Belo Horizonte para estudar medicina e foi completamente influenciado pelo seu avô. Depois de formado, exerceu a profissão no interior de Minas Gerais, onde atendia seus pacientes de casa em casa na zona rural. Logo após esse período, ingressou no Corpo Diplomático Brasileiro, e isso influenciou para que ele morasse em diversos países, inclusive na Alemanha. Além disso, Rosa, que ocupava a cadeira 2 na Academia Brasileira de Letras, foi considerado o maior escritor brasileiro do século XX. Ele produziu diversos contos, novelas, romances e reinventou a língua portuguesa, já que criou vocábulos que libertam sua função meramente unitária, recuperando a linguagem poética. Sua obra que mais teve destaque foi O Grande Sertão Veredas, que foi considerado um dos mais importantes para a literatura brasileira. Inclusive, esse livro foi traduzido em diversas línguas, como inglês, espanhol, italiano, francês e até mesmo o alemão. Essa história surgiu a partir de uma viagem de 240 quilômetros pelo sertão mineiro, feita pelo autor, que conduziu uma boiada por 10 dias. Ele veio a falecer dia 19 de novembro de 1967, em sua casa, no Rio de Janeiro, e infelizmente foi vítima de um infarto, aos 59 anos. O autor deixou a obra Campo Geral, valorizada por ser uma obra universal e que pode acontecer com qualquer pessoa. Oi, tudo bem? É com muita honra e muita alegria que eu venho aqui hoje falar um pouquinho da obra Campo Geral, do Guimarães Rosa. Uma leitura cobrada nos vestibulares, e eu esse ano tô prestando vestibular enquanto terceiranista, e que eu preciso dizer que foi uma das minhas leituras favoritas, um dos meus queridinhos aí dessas leituras didáticas ao longo do ensino médio para os vestibulares. O Guimarães, particularmente, também é um dos meus autores favoritos, e eu sou fascinada por muitos aspectos da literatura dele. Eu acho que falar da essência da escrita e da leitura do Guimarães, desde os contos até as novelas, como Campo Geral, por exemplo, é permear todas as questões de regionalismo que ele traz, a pessoalidade que ele traz. Eu acho que isso é muito impactante nas obras dele e fala diretamente com a gente. Por exemplo, a obra Campo Geral é uma obra que fala diretamente ao meu coração. Eu me identifico muito com o Miguelinho, particularmente, os momentos de crise, de fragilidade dele, a sensibilidade dele com o mundo e o principal que o livro traz, que é o desenvolvimento dele. Ali no contexto com o Dito, que é o irmão dele, tudo isso pega muito em mim, porque eu particularmente tenho 2 irmãs mais velhas, sou a caçula, e quando eu vejo a história, eu consigo me ver nela, e isso me chama muita atenção. Nesse sentido, para além de dizer o quanto eu amo essa obra, eu queria pontuar o que mais me chama a atenção nela e na narrativa, que é justamente a questão do tempo e do espaço. Eu acho muito interessante como o livro, ele tem poucas marcações de tempo, mas ainda assim, a passagem de tempo é evidente, e ela chama atenção justamente pro desenvolvimento e pro crescimento do Miguelinho. Então, apesar das poucas marcas temporais, é muito nítida a passagem do tempo pelo contexto, sabe? Pela história trazida. E também a questão do espaço, que eu acho muito bem explorado, uma vez que é explorado o espaço físico ali no contexto da região do Mutum, que é onde a história se passa, e que traz os aspectos regionalistas e, sobretudo, o espaço psicológico do Miguelinho, enquanto protagonista. A verdade é que eu poderia passar horas falando dessa obra, mas eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que foi ler Campo Geral pra mim. E eu recomendo muito, sobretudo porque eu acho que toda a construção ali, a narrativa, o contexto da família e o desenvolvimento de todos os personagens para além do Miguelinho vai dialogar de algum jeito com várias idades. O livro Campos Gerais, ele conta a história de um menino chamado Miguelinho. Lá ele mora com a família na cidade de Mutum, no estado de Minas Gerais. Lá ele tem uma infância com muito contato com a natureza, e apesar também dele ter vários irmãos, Miguelinho tem carinho por um irmão especial que tem o nome de Dito. A história é narrada em terceira pessoa, pelos fatos sendo narrados pela perspectiva de Miguelinho. O fato do narrador ser onisciente permite que haja uma exploração e um aprofundamento maior dos seus sentimentos, mostrando também que o protagonista é um indivíduo complexo, que apesar de ser uma criança, carrega em si questões existenciais. Além disso, o Miguelinho também ele é um bom observador, e ele consegue perceber seus problemas da sua vida cotidiana e como eles afetam as coisas e as pessoas ao seu redor. O período histórico que a obra foi escrita foi na República Velha, ou a Primeira República, que começou em 1890. Com a proclamação da República, e terminou em 1930 com o início da Era Vargas. Isso é sugerido pelo próprio tipo de vida dos personagens, e também muitos momentos do livro e vários detalhes dele também, que dá para ver o tempo que ele foi escrito.
E agora a gente vai ver uma entrevista com uma aluna que vai passar um pouquinho de informações sobre o que ela acha do livro e nota e etc. Oi pessoal, estou aqui com a Fabi para entrevistar ela sobre o livro do Campo Geral. Uma nota de 0 a 10 o livro. Eu daria um 8. 8? Qual que é o personagem mais marcante desse livro? Eu acho que com certeza seria o Miguelin, né? Porque o livro ele vai tratar toda essa história, mas também eu vou dar uma menção pro irmão dele, porque o irmão dele teve toda essa participação na hora de construir o caráter do Miguelin. Outra pergunta interessante, né? Você leria esse livro novamente? Eu leria porque eu acho que teve, quando você lê, pode ser uma linguagem meio difícil, uma linguagem meio rebuscada, porque não é do nosso tempo, mas Guimarães Rosa, na hora de conseguir trazer toda essa trajetória, meio que pode se adaptar ao que a gente vive muitas vezes na nossa própria adolescência, que nem eu lembro de uma parte do Miguelin, que é quando ele descobre que ele precisa usar óculos, que na verdade pode ser entendida como uma metáfora pra gente que está enxergando o mundo dessa maneira diferente, conforme a gente vai desenvolvendo maturidade e experiência. A linguagem desse livro é muito difícil, como você citou, ou ela é mais... Então, é que depende muito se você tem essa questão de vocabulário, se você tem a questão de repertório sociocultural, mas eu não acho que seja uma linguagem muito difícil. Já vi livros que têm uma linguagem mais difícil, mas esse aí dá pra entender. Então é isso. Muito obrigado. Vamos encerrar a entrevista. Obrigado pela participação. De nada. Em Campo Geral, os personagens que são habitantes do sertão de Minas Gerais utilizam uma linguagem regional, mas também carregada de lirismo, que traz um caráter poético e subjetivo à obra. Guimarães Rosa também decide utilizar diversos neologismos, como por exemplo, Miguelin fala que alguém vai dançar, requebrar, ele diz arredobrar. E com apenas 8 anos, o protagonista é um indivíduo complexo e que carrega em si diversas questões existenciais. E como um observador, ele consegue perceber tudo o que acontece ao seu redor, como a tensão existente entre os seus pais. Então, cada palavra expressada pelos adultos provoca um forte sentimento no menino, muitas vezes de tensão, angústia, enfim. E a narrativa de Guimarães Rosa é construída preocupada não apenas com o conteúdo, mas igualmente com a forma. Ele não apenas pensava na mensagem que queria transmitir, mas também a maneira como ele deveria contar essa história. Então, professora Ana Lúcia, como você entende a linguagem poética da obra Campo Geral? Bom, a obra Campo Geral eu já li há muitos anos, assim, vou falar mais ou menos do que eu me recordo, mas vou me basear na literatura do Guimarães de maneira geral, né? O Guimarães, eu acho que ele se consagrou, além do tipo de texto que ele escreve, pela linguagem que ele usa. Então, assim, ele conseguiu criar quase um novo idioma dentro da nossa língua com a obra dele. Então, é muito bonita essa coisa dele tentar usar essa linguagem do garotinho para transmitir o que ele sente. Então, sei lá, eu acho que é uma obra de arte. Em Campo Geral, a narrativa de João Guimarães Rosa retrata o mundo a partir da inocência e da curiosidade de Miguelin. Através dele, o autor apresenta a perspectiva infantil, sensível e fantasiosa de pessoas que vivem no sertão mineiro sob condições difíceis. O menino observa a natureza ao seu redor, interage com os animais, explora os campos e vive as experiências da infância no interior de Minas Gerais. Estamos aqui com o cantor Fernando Yoshihiro. Fernando, como que você se sentia quando seus pais brigavam? O que você imaginava, o que você fazia? Bom, quando eu era pequeno, né, eu cantava quando os meus pais brigavam, porque é a coisa que eu mais amo, e eu me sentia menos sozinho, né, imaginando que tivesse uma plateia ali me assistindo, e ajudava a esquecer tudo, e é isso. Obrigada. Bom, Campo Geral utiliza do sertão mineiro para mostrar a extrema pobreza onde o protagonista e a sua família viviam na região de Mutum, em Minas Gerais. Para Miguelin, era uma região muito bonita, o que contradizia dos pensamentos de sua família, porque eles enfrentavam muitas dificuldades ao trabalhar na roça. E com essas dificuldades, eram
brigas familiares eram muito frequentes e muito violentas, o que consequentemente gerava muitos problemas de saúde na família. Mesmo com isso, Miguelín acreditava que Deus sempre estaria com sua família e que suas crenças salvariam a sua vida. Como na vida real, muitas pessoas acreditam que a proteção divina garante que eles suportem as adversidades da vida, como é o caso da nossa próxima entrevistada, Dona Ana, que teve uma vida muito sofrida, mas que entregou os seus problemas na mão de Deus. Sou Dona Ana, vim de Portugal, ainda pequena, morava em uma aldeia bem pobre, tentando melhorar de vida. Meus pais vieram primeiro, nós ficamos lá, eu e meus 2 irmãos. Foi uma vida sofrida. Depois aqui no Brasil também houve bastante sofrimento, mas sofrimento às vezes é para nos ensinar a crescer. E até hoje a vida não tem sido fácil, mas com fé em Deus, com a esperança de dias melhores, o sofrimento só nos faz crescer como pessoas, como seres humanos, dando mais valor a pequenas coisas, à família, aos filhos, aos vizinhos e aos nossos irmãos aqui na terra. Porque Deus disse: amai o seu próximo como a si mesmo. E nós temos que seguir os ensinamentos de Deus, que é o nosso Pai maior. Na obra Campo Geral de Guimarães Rosa, ela destaca a violência que se manifesta no sertão brasileiro, como resultado das adversas condições de vida de Miguelín. Ele enfrenta episódios de violência em que sua maioria são cometidos pelo seu pai. Um deles ocorreu depois de um episódio em que Miguelín brigou com seu irmão, Liovaldo, por este bater em um de seus amigos, o pequeno Grilo. O pai do jovem ficou muito irritado e deu uma surra em Miguelín. Esses eventos impactam profundamente as personagens, de forma que deixam sequelas sérias como traumas e conduzem a transformações pessoais significativas. Pensando que é diferente da gente, despreza a gente? Já tem tamanho para calejar os dedos das mãos, endurecer os pés. Guimarães Rosa mostra em Campo Geral o processo de desenvolvimento pessoal que as crianças passam durante a vida. O autor destaca os medos, inseguranças, descobertas e raivas que Miguelín sente e que o fazem amadurecer, perdendo um pouco do olhar infantil. Notamos isso quando o menino conclui que a mãe e a tia Teresa deviam estar traindo seu pai. O personagem reluta em acreditar nessa situação, porque não entende os motivos pela idade, mas percebe o fato. Ao escutar sua mãe chorando, conhecendo o gênio do pai, acredita que ele irá agredir sua mãe e corre para protegê-la. Então, Miguelín é espancado no lugar da mãe. Outro problema marcante na infância de Miguelín era o medo da morte. Com a saúde frágil, o menino se torna muito sensível e passa a se isolar. Porém, ao perceber que não irá morrer tão cedo, ele retorna à vida ao normal. Iremos ouvir a neuropsicopedagoga Patrícia Cristina, que irá explicar um pouco sobre a formação da personalidade de uma criança. Bom dia. Então, falando da questão da infância da criança, uma criança que presencia um ambiente com conflito, com mentiras, com brigas, ela acaba podendo desenvolver ansiedade, problema com sono, problema de relacionamento na escola, até dificuldade de aprendizagem, porque o ambiente ela acaba influenciando de como a criança vai se tornar um adolescente e como ela vai se tornar um adulto. Então, um ambiente que ele tem conflito, um ambiente que ele é pesado para a criança, ela não consegue entender o que está acontecendo, isso vai naturalizando ambientes não saudáveis, levando a um adulto que também não entende como que a vida é e acha que relacionamento e amor é violento, é com mentira, é com desarmonia. Acho que o processo é mais ou menos esse. A amizade e companheirismo entre Miguelín e Dito é uma das passagens mais importantes do livro, mas, após uma infecção ocorrida por um ferimento, Dito morre, deixando Miguelín arrasado e doente. Cansado de ver o filho de luto, seu pai passa a castigá-lo com mais violência. Até que um dia, o pai se sente desprezado pelo filho, por ele ter passado uns dias fora de casa,
Então quebra as gaiolas dos passarinhos e todos os brinquedos de Miguelin. Esse momento simboliza o fim forçado da infância do menino. Mas, no final do livro, ocorre outro momento emblemático na obra de Guimarães Rosa. Ao chegar em Mutum, o Dr. José Lourenço percebe a miopia de Miguelin e oferece seus óculos para o menino, que enxerga com clareza o lugar à sua volta. A partir daí, ele aceita mudar-se com o médico para a cidade grande e ganhar um par de óculos, que o ajudará a ver a vida como ela é de verdade. Ele fazia assim, mas no Mutum um dia passou um caçador, um cavalo. O menino me arranja um coco d'água. Aí o menino vai buscar e fica assim, ele para pegar o menino. Eu disse, que é isso, menino? Você é cego? Ele vai, deixa eu ver seus olhos. Ih, você tem uma tracoma feia. Aqui a água, deixa eu ver, mete meu óculos aí. O menino, ai, como o Mutum é lindo. É bonito. Como o Mutum é lindo. Ele era cego, né? Aí no fim ele vai embora, vai deixar a mãe dele e o triste Mutum. Tem despedidas. Eu vou levar esse menino para tratar dos olhos, levo ele, trato dos olhos dele, depois ele volta, sabendo que nunca mais ele vai voltar ao Mutum. Aí dá os óculos. Não, aí vambora, ele espera. Deixa eu emprestar. O homem empresta ele. Olha a mãe. Profundamente. Devolve. E o Mutum não voltou nunca mais. Tô velho. Eu sou Conceição Evaristo, professora aposentada do município do Rio de Janeiro e escritora. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte. É filha de Joana Josefina Evaristo Vitorino e trata como pai seu padrasto, Aníbal Vitorino, que chegou à sua vida depois que a Joana já cuidava, sozinha, de suas 4 filhas, Maria Inês, Maria Angélica, Maria da Conceição e Maria Lourdes, com seu trabalho como lavadeira. Conceição relata que via muito sua mãe chorando, certamente por conta das dificuldades que passavam, mas nunca deixou isso transparecer. Sempre dava o melhor por ela e suas irmãs. Aos 7 anos, foi morar com sua tia, Maria Filomena, para que sua mãe tivesse uma boca a menos para alimentar. Maria Filomena era casada com Antônio José, que já era viúvo de outros 2 casamentos. Eles não tinham filhos e passavam por menos necessidades. Até o fato de eu ir morar com essa minha tia que me possibilitou estudar. Porque minha tia que ajudava a escolher os nomes. Ah, é? Da Ela minha que mãe. ajudava? Minha tia ajudava a escolher os nomes. Conceição Evaristo sempre foi uma criança que foi ensinada a colher palavras. Como ela mesma diz, tudo era narrado. Sua mãe, tios, tias, vizinhos e amigos contavam várias histórias, mesmo sendo todos semi-analfabetos, porém sempre sedentos pelo mundo da leitura e da escrita. A literatura me escolheu, entende? Eu acho que se não fosse a literatura, com certeza, se não fosse a literatura, eu não teria conseguido o que eu tenho conseguido. Eu não venho de um ambiente cercado de livros, né? Eu venho de um ambiente cercado de palavras. Conceição Evaristo e seus irmãos sempre estudaram em escolas públicas. Joana Josefina sempre foi uma mulher para dar oportunidades para os seus filhos. A minha mãe, ela achava que a educação, que a leitura, que a escola
seria uma possibilidade de futuro, inclusive para a gente sair da pobreza. Então, ela sempre incentivou, de 9 filhos, pelo menos até o primário, né? Que antigamente era o primário, até o primário, a minha mãe esforçou muito para que a gente conseguisse. E foi na escola que pôde perceber as condições de negros e pobres no âmbito escolar. No andar superior ficavam os alunos mais avançados, que recebiam medalhas, não repetiam as séries, os exemplares que participavam e coroavam Nossa Senhora na escola de ensino religioso obrigatório. Os alunos pobres, como relata, eram lecionados nas classes do porão da escola. Porões da escola, porões dos navios, ela diz. Desejava ser uma das alunas do andar de cima, as loiras que eram os anjos nas apresentações. Contrariando as expectativas, da 3ª para a 4ª série, Maria da Conceição Evaristo foi muito bem aprovada e passou para seu tão desejado andar superior. Após o término do primário em 1956, com chave de ouro ganhando seu primeiro prêmio de literatura, o concurso de redação que venceu tinha como tema o porquê me orgulho de ser brasileira. Em 1973, se mudou para o Rio de Janeiro depois do concurso para professora primária. Na época, esse trabalho dependia muito de indicações, e Maria diz que sua relação com a literatura começa nos fundos de cozinhas alheias. Mães, tias e primas trabalharam em casas de grandes escritores e seus familiares, sendo essas as indicações que fizeram entrar na carreira de magistério. É mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro e doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense. Ficou eternizada na literatura afro-brasileira com suas obras que retratam a situação social dos negros. Oi, boa noite. Boa eu sou o noite. Renato, do Coletivo Gonzalez. Qual é o seu nome? Prazer, Renato. Meu nome é Karina. Então, a gente está fazendo um trabalho sobre Olhos d'Água, né? E eu queria saber se você conhece esse livro, né? Fala um pouquinho dele. Da Conceição Evaristo? Exatamente. Conheço. Gosto muito da Conceição Evaristo. É um livro publicado em 2014, né? Que tem 15 contos e fala bastante sobre personagens negras, né? Que sofreram muito com racismo, pela questão econômica, pelas situações degradantes do trabalho, né? Por situações raciais mesmo. Em geral, podemos analisar que o conto Maria, apesar de ser curto, tem problemáticas complexas e reflexivas. Para começar, vale ressaltar algumas características do conto, entre elas a gramática cotidiana, linguagem simples, marcas de oralidade e principalmente autonomia poética, propondo a poesia participante. Sobre as diversas marcas de oralidade apresentadas no conto, vale lembrar que é perceptível sua presença devido à fala das personagens e do uso do discurso indireto livre. Em relação às problemáticas do conto, deve-se pontuar que a própria autora que sofreu as devidas situações, contando do próprio ponto de vista. Assim, pode-se citar que no conto Maria são expostos o racismo estrutural, responsabilidade social, mobilidade urbana e situação econômica. Portanto, Maria é um conto rápido que discute de forma profunda reflexão de classe, gênero e raça, sem vitimização, mas com fusão do passado e presente. No conto Olhos d'Água, Conceição Evaristo se pergunta diversas vezes qual seria a cor dos olhos de sua mãe. Na triste e curta narrativa, essa pergunta permeia a cabeça da autora diversas vezes, e ela volta para casa para visitar sua mãe e verificar a cor de seus olhos. O conto retrata uma retomada de relacionamento de Conceição com sua mãe, e principalmente retomada das suas origens, uma possível metáfora da ancestralidade afro-brasileira da autora do conto. Se a gente for pensar na representação das mulheres negras na literatura brasileira, nós vamos ver uma série de estereótipos que nem dá tempo de enumerar aqui. Hoje, principalmente a partir de uma autoria afro-brasileira, a partir de uma autoria de mulheres negras, há um exercício até consciente de escolha mesmo, de elaboração dessa personagem. Não vamos dizer que muitas vezes a gente até não pode cair ou ter até alguma herança de estereótipos, porque nós fomos formados dentro dessa literatura que nos estereotipiza. Então, por mais que a gente esteja atenta, em alguns momentos a gente resvala também. Mas há um grande desejo de construir essas personagens negras de uma outra forma,
colocar as mulheres no centro da cena, colocar sentimentos nessas mulheres, não somente uma sexualidade, porque isso marca muito, né? Essa representação da mulher negra, não só a representação literária, mas o imaginário que a sociedade tem em relação às mulheres negras. Então a gente procura justamente colocar essas mulheres negras no centro da cena, trazer seus filhos também para comporem aquele universo literário e borrar mesmo com essa imagem que persegue a literatura brasileira, Rita Baiana, Gabriela Carabiquianela e outras, né? Fala bastante sobre preconceito, sobre violência, né, sobre o cotidiano dessas mulheres. Ela dá voz, né, a todas essas mulheres, essa luta, tanto sofrimento, né? E é um livro bem forte. Infelizmente é uma coisa que acontece no dia a dia, né? Que a gente acaba não percebendo, mas infelizmente acontece. E que chega de silenciar, né? Exatamente. Bom, muito obrigado, né? É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Campo Geral é uma obra do gênero novela escrita por Guimarães Rosa e publicada em 1959. A história gira em torno da vida que Miguelinho e sua família levavam no sertão mineiro, na região de Mutum. A visão de Miguelinho era fortemente influenciada pelos adultos, mas com o decorrer da história isso vai se desenvolvendo e modificando. E ao mesmo tempo que isso acontece, ele vai se amadurecer, vai deixar de ser uma criança inocente. E essa história é inteiramente contada em terceira pessoa, mas só na visão de Miguelinho. Miguelinho é representado como o irmão mais disperso e menos inteligente, principalmente quando comparado a Dito. Ele também tem os sentimentos muito aflorados, isso é uma questão que o pai dele rejeita. Pelo fato de Miguelinho ser míope, Mutum é representado pelos olhos dos adultos. E também Miguelinho é muito carente de conhecimento e de informações, porque constantemente ele fica confuso com tudo que ele vê e faz muitos questionamentos muito frequentemente. Bom, como o Miguelinho ele era míope, a percepção dele sobre o real era muito superficial e muito impactada pelos adultos que o influenciavam. Bom, e como ele era míope, né, até ele colocar os óculos, o que ele sentia da cidade de Mutum era uma cidade muito desprezível, violenta e com poucos aspectos bons, diferente de outras cidades. A narrativa toda é baseada na construção de um desenvolvimento pessoal maturidade de Minguim, e que bem para o final da obra é exterminada por meio de uma metáfora. Esse desenvolvimento da maturidade dele ocorre primeiramente com o fato de sofrer muito em casa, por causa de seu pai, que era agressivo. Atrelado ao fato de que tinha que se virar sem enxergar direito, ele passa por uma grave doença e ele vê diversas incidências de violências por parte de seu pai. Uma possível traição de seu tio Teles com a sua mãe Anina, passa pelas mais terríveis experiências humanas que havia um familiar morrendo, como aconteceu com seu irmão preferido, Dito. Também enfrentou um assassinato de seu pai contra outro homem e subconsequente suicídio de Bero. Logo com muita pouca idade, Minguim enfrenta acontecimentos de uma vida toda, e esses acontecimentos fizeram que Minguim enfrentá-los e superá-los e criar maturidade impressionante, que muitos não conseguiriam suportar. O rito de passagem de superação da infância para a vida adulta ocorre durante todos os acontecimentos pesados que normalmente são relacionados aos adultos, como dores, perdas e problemas familiares. Isso vai ocorrer principalmente nos atos de desumanidade do pai e de mortes. Dar a cadela pingo de ouro para um estranho, a que era animal de estimação, preferido do Minguim, violência entre pai e mãe, descaso do pai contra Minguim, o pai assassinou um homem e depois se suicidou, viu seu irmão preferido morrer dolorosamente. Afinal, qual é a importância da oralidade? A oralidade ela traz diversos aspectos regionais e o neogelismo, que são apresentados de uma maneira muito mais lírica no conto. O uso dessas palavras repetidas serve para enfatizar mais os aspectos do sentimento. Essas anáforas, elas são muito importantes porque elas mostram os sentimentos muito aflorados do personagem principal do conto, o Miguelinho, e principalmente envolvendo seu pai e seu irmão preferido, que é o Dito. Os tons de voz, eles têm mais jeitos e trajeitos
que se fala e simplicidade que não influenciam muito. E na construção da narrativa, visto que o jeito mais grosseiro do pai influenciou muito o Miguelin, nutrir muito mais raiva dele, enquanto o seu irmão, ele usava mais uma linguagem mais adequada para falar com o Miguelin, que conseguiu internalizar as suas palavras positivamente no menino. Então, a oralidade junto às ações práticas moldaram os personagens como apareceram no mundo de Miguelin, que é a referencial da obra. As passagens mais marcantes do livro é quando Perro, que é o pai de Miguelin, questiona a si mesmo por que Dito, que era o irmão do Miguelin, ter morrido. E após o personagem principal ter enfrentado uma terrível doença e ter sobrevivido, o pai dele, o Perro, ele se arrepende profundamente de ter tido esse pensamento. E várias dessas questões são tratadas no livro devido à pobreza e à feiura da cidade. Tem vários momentos do livro que eles retratam isso. A obra se passa inteiramente na cidade de Moton, onde Miguelin e sua família viviam. E os adultos dessa história falavam que Moton era uma cidade feia e ruim de se viver, já que ela era muito distante de qualquer outro lugar e pela falta de infraestrutura, já que não tinha nenhum médico para conseguir cuidar de Miguelin. Quando Miguelin recebe os óculos, ele percebe que, na verdade, é uma cidade muito bonita, diferente do que todos os adultos falavam. Enquanto Miguelin não enxergava direito, porque ele era míope e não usava óculos, as suas opiniões acerca do mundo eram baseadas em opiniões e sensações alheias. E quando o doutor José Lourenço ele empresta o óculos para o garoto, ele começa a ver o mundo como ele realmente é. Então agora ele vendo o mundo bem, enxergando melhor, ele tem suas próprias opiniões e sentimentos. E isso é uma metáfora que o livro traz pra gente sobre o desenvolvimento de Miguelin ao longo de toda a obra. Bom, agora com relação ao sincretismo religioso, que é a mescla entre religiões e tradições, vai ocorrer de maneira muito presente, muito forte na família de Miguelin. Porque a avó Isida vai entrar numa relação conflituosa com a mãe Tinã. Por quê? A avó Isida era uma devota ao cristianismo, enquanto a mãe Tinã, até por ser uma escravizada da família, tinha sua religião de matriz africana. Portanto, entre a família, a mãe Tinã é considerada uma pagã. Porém, no meio do enredo, ocorreram dois pontos chaves, que são as doenças de Dito e de Miguelin, e que a família, pelo fato de não existir médicos conceituados, médicos especializados em Mutum, vão recorrer ao quê? A curandeiros, que são o seu Deográcias e o seu Aristeu. Porém, recorrerem a esses curandeiros demonstra uma relação de hipocrisia, porque os curandeiros fazem parte das religiões de matriz africana e indígena, e não de cristã. Apresenta forte subjetividade nas palavras, até por ser uma narrativa lírica. Então ele procura explorar diferentes sentidos que uma palavra possui, além de deixar uma pulga atrás da orelha do leitor, por conta dele não conseguir compreender corretamente o que está sendo realmente transmitido na narrativa. E isso tudo se encaixa perfeitamente por conta da dor e do sofrimento que Miguelin passou na sua infância, e também pelo fato dele não enxergar direito. E isso tudo faz sentido por conta que toda a narrativa é contada apenas da visão de Miguelin, apesar dela ser contada na terceira pessoa. O livro tem vários episódios de violência que ele retrata, muito por parte do pai de Miguelin, que é o Bernardo, em que ele trata o filho com descaso, rancor, desprezo até, e até tem uma fala que ele diz que preferia que o Miguelin morresse no lugar do outro irmão, que é o Dito. E uma das principais acontecimentos que mostra essa violência dele é quando ele, o pai de Miguelin, ele mata um dos seus amigos, Luiziano, por causa de um aparente ciúmes da sua esposa, a mãe do Miguelin. Bom, estamos aqui com a professora Fernanda. Fernanda, o que você acha do Guimarães Rosa? Bom, eu achei ele um excelente, foi um excelente escritor, e principalmente porque ele teve também a sua linguagem, de um modo muito próprio, ele criou essa linguagem, Muitas palavras que estavam em desuso na época, ele acabou
adaptando nessa linguagem. Então eu vejo ele como uma pessoa que criou essa linguagem própria, que acaba sendo interessante. Muito obrigado. Oi gente, eu tô aqui com a neuropsicóloga Júlia Tavares aqui e ela vai me contar um pouco sobre como foi a metáfora do óculos do livro Campo Geral na vida dela. Conte um pouco para nós, Júlia. Bom, quando eu tinha 6 anos, meus pais se separaram. E foi aí que o meu mundo começou a ficar de cabeça para baixo, né? Tudo começou a mudar e minha visão do mundo ficou totalmente diferente, como na metáfora do óculos, tudo ficou diferente para mim. Só que foi muito triste, eu pensava que eu ia ficar sozinha, solitária, triste pro resto da minha vida. Mas foi aí que depois, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que foi o melhor, né, pra eles. E tudo isso foi bom pra, hoje em dia, ser uma pessoa muito evoluída, muito sucesso na minha carreira. Entendi, muito obrigado, Júlia. Nada. A obra Olhos d'Água de Conceição Evaristo é uma obra muito importante na construção da literatura afro-brasileira aqui no nosso país. Essa obra ela trata desde questões complexas, como a marginalização das pessoas negras, também tem a criação de subempregos, a insegurança das pessoas negras, violência nas favelas, a diferença de tratamento de um branco e de um preto na sociedade. Também ele aborda algumas questões do machismo e como a mulher preta ela sofre na nossa sociedade. Enfim, todas essas questões complexas são trabalhadas. E também coisas simples, como simples dilemas e problemas entre membros de uma determinada comunidade. Baseando-se nisso, o nosso grupo veio com uma proposta de ver a opinião das pessoas da nossa comunidade escolar e do bairro do Limão sobre essas questões trabalhadas no livro. Você ficou curioso? Então fica aí com o vídeo. Falou! Olhei no espelho, me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol, eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver de algema, pra dizer ó, não falei, no fim das contas é tudo esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Sim, eu já presenciei alguns casos de racismo. Já presenciei não só uma, como várias situações de racismo. Na minha infância, tá ligado? Eu era muito incentivado a, tipo, alisar o meu cabelo, tá ligado? Sofrer nunca, mas já presenciei. E aconteceu 2 vezes esse tipo de racismo. Um que me chamou bastante a atenção não foi nenhum racismo no tocante à cor da pele, mas foi um racismo no tocante à questão de posição social. Eu fui com um rapaz da limpeza do meu prédio até uma loja de celular e o vendedor atendeu ele muito mal, dizendo que o telefone mais barato ficava no pavimento mais abaixo da prateleira. E então eu acredito que também seja, de certa forma, um caso de racismo, porque é racismo social, né? Que não existe só o racismo da cor da pele. Mano, eu não reconhecia muito bem a minha negritude, tá ligado? Interna, mano. Tipo assim, eu não tinha essa essência, tá ligado? E aí, mano, conforme foi passando o tempo, tá ligado? Eu fui me reconhecendo como preto, tá ligado? Como eu sempre fui, tá ligado? Só que eu sempre fui estimulado a não ser quem eu sou mesmo, tá ligado? Pela primeira vez que eu vi o racismo foi na 6ª série com um amigo meu, que chama de preto. E foi mais recentemente que acabaram chamando uma amiga minha de macaco. Foi com a minha sobrinha, ela tem apenas 9 anos e foi dentro de um colégio particular também aqui da Zona Norte, na Casa Verde. E foi uma situação bem complicada, porque eu acho que essa situação vem de casa.
E uma criança de 10 anos, de 9 anos, não tem, como eu posso dizer, não tem o discernimento das palavras que eles diziam à minha sobrinha. Que ia bater nela até ela sangrar, até ela desmaiar. Então eu acho que isso vem de dentro de casa. E foi uma situação bem desagradável. A gente foi até para a delegacia porque ela tem apenas 9 anos, né? Então foi a única situação que eu já presenciei na minha vida e foi uma situação bem desagradável. Sim, bem triste, bem desagradável. Já presenciei, inclusive, com o meu próprio pai, que meu pai é negro, né? E só que uma que me deixou muito triste foi com um funcionário da empresa dos meus pais, que era um funcionário que trabalhava há muitos anos lá, e uma vez a gente saiu todo mundo junto para ir almoçar num restaurante e essa pessoa, né, acabou sofrendo racismo, até mesmo do maître, né, da pessoa que ficava na porta do restaurante. E aí foi uma situação bem delicada e bem difícil. Eu acho que quem faz isso, eu tenho certeza, que deveria ser punido, por causa que isso é uma lei e isso acaba sendo muito errado. Olha, acho que já deu, né? Tipo, bem no século XXI, acho que isso daí não deveria nem existir mais, né? Acho que as pessoas deveriam ser um pouco mais conscientes das situações. Acho que quando morrer vai todo mundo pro mesmo buraco, todo mundo vai acabar do mesmo jeito. Então acho que as coisas deveriam ser mais leves, porque já temos tantas outras preocupações diante de tudo. Acho que isso daí não teria que ser um ponto, porque... É inadmissível, né? Exatamente. Isso daí, né? É uma situação que já deu o que tinha que dar, né? Tipo, acho que no mundo como hoje poderíamos viver de uma forma mais leve, mais conscientes, porque no final vai todo mundo para o mesmo lugar. Se a bala da polícia não marca a pele alva e tem alvo. Existem muitos policiais, a maioria dos policiais que são policiais honestos, que são policiais que fazem bem o seu trabalho. Mas se a gente for parar para pensar, infelizmente pela questão do preconceito estrutural, a maioria das pessoas que vivem nas comunidades, elas ainda são geralmente da cor preta, da etnia preta. E são lugares onde, infelizmente, as autoridades acabam usando do seu abuso e não tem investigação o suficiente nesses casos. Então, de certa forma, sim. Às vezes a bala acaba atingindo muito mais pela cor da pele do que pela questão mesmo do que a pessoa fez ou deixou de fazer. Eu acredito que o tratamento da nossa polícia é totalmente distinto disso, né? A gente tem um grande racismo dentro da polícia. A gente pode pensar nisso só olhando o tipo de abordagem policial. A abordagem que o policial faz para um rapaz branco é totalmente diferente da abordagem que ela faz para um rapaz negro. Se achar alguém para entrevistar logo. Olha lá, uma pessoa ali. Humilhante. Nossa, casa bonita essa casa aqui, hein? Opa, licença. Olá, tudo. Tudo bem? Bem, boa tarde. Boa tarde. Qual que é o seu nome? João. Opa, João, posso fazer umas perguntas pra você? Claro que pode. Você conhece a Conceição Evaristo? Sim, conheço. É uma escritora muito importante pra nossa história, né? Ela aborda temas importantes e atuais. Ah, que legal. Você já leu ou já conheceu o livro Olhos d'Água? Não li, mas conheço. Bom, que legal. Você conhece o conceito de escrevivência? Conheço. Pra mim é você estar no seu local de fala e saber o que você está escrevendo. Sabe? Sei, muito bom, muito bom. Obrigado, viu, João? Oi, tudo bem? Eu posso te entrevistar? Oi, tudo? Pode sim. Qual é o seu nome? É Fernando. Bom, quero te fazer algumas perguntas sobre o livro Olhos d'Água, tá bom? Você já ouviu falar, já ouviu falar da Conceição Evaristo? Eu já ouvi falar sim, minha professora de literatura falou sobre ela e também falou algumas obras dela na aula dela. E você já leu o Olhos d'Água, um dos livros dela? Nunca li, mas já ouvi falar. Esse livro traz temáticas muito importantes e bem atuais.
E então eu vou tratar de 2 tópicos que esse livro traz, que é a desigualdade social e a violência urbana. E você acha que é importante falar de desigualdade social em obras literárias? Eu acho que sim, porque é um tema muito atual, né? E também mostra diferencialidades no Brasil e no mundo. E o que você acha que o governo poderia fazer para diminuir a violência urbana? Bom, acho que o método eficaz seria o policiamento comunitário e preventivo nas comunidades, a valorização da polícia e além de melhorar o acesso da cultura nesses locais. Então é isso, muito obrigado pelas respostas e foi isso. O livro traz assuntos muito importantes e atuais, que devem sim ser debatidos, como a desigualdade social. O livro trata de uma maneira bem explícita sobre esse tópico, considerando que as protagonistas são pretas e pobres, colocando mais uma vez a realidade do Brasil. Segundo o analista do IBGE, João Halak, as populações preta e parda representam 9% e 47% da sociedade, respectivamente. Porém, em um aspecto de melhores condições de vida, essas populações estão menos presentes. Por isso, as mulheres da obra buscam uma vida mais equitativa em meio à sociedade desigual. As mulheres da narrativa trazem consigo a ancestralidade e a identidade afro-brasileira, evocando ritos, memórias e um reencontro com o sofrimento e a resiliência de seus ancestrais, além de retomar os nomes da cultura africana, como Luamanda, que significa que ela tem o controle dos seus próprios desejos sexuais, e a Iolua, que significa que ela veio para trazer alegria para todo o povo africano. Na grande maioria dos contos há uma menção muito importante à família, às vezes formada por uma mãe e seus muitos filhos que lutam no meio de uma pobreza para ter uma vida digna. No conto Quantos Filhos a Natália Teve, fica bem evidente essa importância, pois nessa família a mãe ela se viu sozinha, sofreu muito e no final ainda quis criar seu filho fruto de um abuso. A violência doméstica é consequência da desigualdade, que tem retratação no livro, e também da falta de oportunidades para a garantia de uma vida digna no espaço urbano. O livro traz isso de uma maneira muito forte. 2 grandes exemplos são Zaita, onde uma criança é morta na favela, e Maria, que morreu pisoteada em um ônibus após acharem que ela estava acompanhando um assaltante. Agora um fato sobre a atualidade. Os números apontam que mais de 50 mil mulheres sofreram a violência diariamente no ano de 2022. A prevalência aconteceu com mulheres pretas, apresentando 48%. Mulheres com grau de escolaridade até o ensino fundamental, 49%. Mulheres com filhos, 44,4%. Divorciadas, apresentando 65,3%. E, por fim, mulheres na faixa etária de 24 a 35 anos, apresentando 48,9%. A representação da mulher preta nessa obra literária foi feita de uma maneira muito explícita e real, em que mostra mães, geralmente, e que são sozinhas e que lutam todos os dias para garantir a sobrevivência de seus filhos. Tem que haja fome, sofrimento. São mulheres muito trabalhadoras, mas nesses mesmos contos tem também os tópicos de estupro, machismo, feminicídio, e que devem sim ser tratados nessa nossa realidade muito triste. Bom, a escrevivência foi um conceito criado pela própria Conceição Evaristo, que em si consiste em contar histórias absolutamente particulares, mas que remetem a experiências coletivizadas. Ou seja, escrever sobre o que você mesmo viveu. Bom, agora eu vou fazer um breve resumo sobre 2 contos da obra. O primeiro que eu vou fazer chama-se Ana da Venga, que conta a história de uma mulher que se chama Ana, e ela se envolve com um homem que se chama da Venga, e ela sabe que ele é envolvido com coisas ilegais, ilícitas, e no início do conto ele tá sumido, ela não sabe onde ele tá sumido há alguns dias já. E aí os homens dele vão pro barraco dela e dão a entender que eles podem fazer algo de ruim com ela. Mas no final tudo é explicado e é dito que o da Venga estava preparando uma festa surpresa para Ana. E ela ficou muito feliz porque ela nunca tinha tido uma festa surpresa. E depois da festa eles ficam juntos, só os 2. E a polícia chega para prendê-lo, mas ele reage e
todos eles morrem. Todos eles, eu digo, da Venga, a Ana e o filho que ela estava carregando dele. E o segundo conto se chama Quantos Filhos Natalina Teve? E Natalina foi uma mulher que teve 4 gestações, porém 3 ela doou a criança. Na primeira gestação, foi fruto de uma gestação com o seu namorado da época. Ela não queria esse filho e o seu namorado também não sabia. Então ela pega e foge da cidade e quando a criança nasce, ela dá para a médica do hospital que queria um filho. A segunda gestação foi de outro namorado. Ela também não queria o filho, mas o pai da criança queria. Então quando a criança nasceu, ela doou para ele. Doou não, deu para ele, né? E a terceira gestação foi quando a sua patroa precisava de um filho, ela não podia engravidar. Então, Natalina foi barriga de aluguel. E quando nasceu, ela também deu esse filho. Na quarta gestação, foi a gestação que ela ficou com o filho. Porém, ele não foi concebido de uma maneira boa. Ele foi fruto de um estupro, em que um cara estava atrás de um irmão dela e ela não tinha irmãos. E ele simplesmente estuprou ela, aí ela engravidou desse estupro e ela resolveu ficar porque ela se sentia preparada para ter esse filho. Boa tarde. Não, vai, volta, recomeça aqui. Não, vai, recomeça. Tá bom. Comecei pra baixo. Meu Deus, a gente precisa achar uma pessoa pra entrevistar logo. O que é aqui? Vamos, Gustavo, a gente precisa achar alguém pra entrevistar logo. Caramba, você sabe me explicar qual é o conceito de escrevivência? Sei, escrevivência é quando você escreve o que vive e fala sobre problemas... cara, errei. Tá certo. Não... E você, sabe me explicar o conceito de escrevivência? Sim, pra mim é você saber o que tá... Caralho. Você sabe o... Você conhece o conceito de... Sim, conheço. É uma escritora muito importante na nossa história. E também ela fala de problemas atuais e... Atuais. Não, minha vida continua. E o que você acha que o governo poderia fazer para diminuir... Ô, João, posso te fazer algumas perguntas? Claro, pode. Você conhece a Evaristo Costa? Conheço. Brasileiros vivem na miséria, com menos de R$70 por mês, em casas de madeira improvisadas que comportam até 5 famílias. Casas sem necessidades básicas como energia elétrica, água potável, coleta de lixo. Por isso mesmo, a nossa equipe foi pesquisar atrás de famílias e pessoas que vivem ou já viveram nessa realidade. Dessa triste realidade que fenômenos brasileiros como Carolina de Jesus e Conceição Evaristo vieram, o tema violência é algo recorrente nos contos publicados nos Cadernos Negros, e que dentre os nomes femininos destaca-se a escritora Conceição Evaristo. Na obra Olhos d'Água de Conceição, são abordadas temáticas como violência, discriminação racial e social na qual os negros são submetidos e discriminação de gênero, que ainda estão presentes na nossa realidade.
apostada. E quanto custa aposar? Aí creio que são 30. Eu sou brasileiro. Fora casa do programa. Que é o quê? Haitiano? Não, sou brasileiro. Não importa a raça, você precisa de dinheiro. No conto dos Uquerenhos, a personagem sofre diversos tipos de violência que, de acordo com a Lei Maria da Penha, caracteriza-se como violência contra a mulher. Conceição Evaristo descreve a vida e as várias formas de violência sofridas pela personagem de forma realista, podendo se assemelhar com a vida de diversas mulheres de nossa sociedade. A seguir, alguns relatos dos nossos entrevistados. Bom dia, oi Pro. Você pode me falar seu nome e a sua matéria? Sou Patrícia, eu sou professora de projetos de vida e educação socioemocional. Bom, a gente tem 3 perguntinhas para te fazer sobre o livro Olhos d'Água. Bom, primeiro, você já ouviu falar sobre o conto dos Uquerenza ou do livro Os Olhos d'Água? Se sim, o que você acha sobre? Eu já ouvi falar do livro, eu não li esse livro, mas já li outros livros da mesma autoria. Eu acho o seguinte, eu penso que esse livro, ele se aproxima da gente, como todos os outros, porque ele fala muito das questões do nosso cotidiano, das nossas problemáticas, nossas dificuldades. Então eu acho que é por isso que ele tem essa aproximação grande com a galera que lê o livro. Tá. Alguém da sua família já sofreu dificuldade financeira ao ponto de recorrer a outras formas de conseguir dinheiro? Deu certo isso? Eu já tive um irmão que teve problemas financeiros seríssimos. Já recorreu, inclusive, a agiota, deu muito problema. Foram buscar as coisas dele na casa dele, enfim. Teve que sair um tempo de São Paulo, deu muito problema. Bom, e por último, que faixa etária de mulheres você imagina que mais recorre à prostituição? Olha, eu acho que tem 2 questões aí. Eu acho que tem uma questão da infância, quando você já tem um abandono infantil, então as crianças acabam indo, não por escolha, por uma condição. E eu acho que chega uma outra fase na vida, acho que lá em torno dos 30, que provavelmente também, dependendo da condição financeira que essa pessoa vivenciou, talvez não ter uma outra opção, e talvez até pelo meio onde ela vive, acabe levando ela para a prostituição. Obrigada, Pro. Foi isso. Bom dia, professor. Você pode me falar seu nome e sua matéria, por favor? Márcio, eu dou aula de História. Bom, a gente vai te fazer 3 perguntas sobre o livro Olhos d'Água. A primeira é, você já ouviu falar sobre o conto dos Uquerenza ou do livro Olhos d'Água? Se sim, o que você acha sobre? Sim, claro, eu li várias vezes, inclusive, esse conto. E é uma problemática que acontece muito no Brasil, né? Essa questão, muitas vezes, das meninas sofrerem exploração quando são crianças, de muitas vezes os pais terem um comportamento abusivo com elas e acabarem numa vida adulta tendo que partir para a prostituição, que é uma coisa, infelizmente, muito complexa no nosso país. A segunda pergunta é, alguém da sua família já sofreu dificuldade financeira ao ponto de recorrer a outras formas de conseguir dinheiro? Deu certo isso? Sim. Meu pai, inclusive, a última profissão do meu pai é uma profissão não muito recomendada, ele foi agiota. Então ele emprestava dinheiro para as pessoas e cobrava juros, e foi a forma que ele encontrou na época do governo Sarney de sustentar a gente, né? Porque eu perdi meu pai muito cedo. E a última pergunta é, que faixa etária de mulheres você imagina que mais recorre à prostituição? Depende da região do país. Se você vai para a região norte, nordeste, você vê meninas muito jovens, de 12, 14 anos, já recorrendo à prostituição. Aqui em São Paulo, geralmente são maiores de idade. Então, depende um pouco da questão geográfica e também da questão de história de vida. É isso mesmo. Obrigada, viu? Trafiquei mulheres por mais de 20 anos. Comprava e vendia como se fossem gado. Sinto como se as pessoas pudessem ver através da minha culpa e me sinto profundamente envergonhado. Tenho a sensação de que perdi direito a toda a minha privacidade. Bom, diante desses fatos mencionados, o que a gente pode concluir? Que Olhos d'Água é um livro com uma grande importância artística, cultural, política, que retratam de maneira realista, né, e poética também, a realidade e as dificuldades da população negra no Brasil. Focando na violência contra a mulher, ao assistirmos o documentário, observamos que o espancamento, o assassinato e o estupro ainda é muito evidente na nossa sociedade. Assim, o estudo surge a partir da necessidade de falarmos sobre esse problema, para que tais dores não passem despercebidas. É um gesto de luta e resistência.